Bem, pessoal, boa tarde a todos, boa tarde a todos. Olha só, quero primeiro conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão do PISM, né? Hoje a gente vai fazer uma aula extra, né? Ou seja, uma aula fora da nossa carga normal da disciplina, né? Exatamente visando o PISM, tá? Como o Cauã falou aí já nos comentários, é importante a gente entender que a gente tem as férias agora, né? E realmente nas férias, pelo menos eu, dificilmente vocês vão conseguir me encontrar, né? Mas a gente vai tentar casar aqui as possibilidades, né? Como ele lembrou aqui, a gente tem a prova no dia 5, tá? Hoje a gente vai fazer essa nossa primeira aula extra, né? Ou seja, de revisão mesmo para o PISM, tá? E como estou olhando aqui o calendário agora, como é dia 5 de fevereiro a prova, ou seja, seria no sábado, é isso? É no sábado? É no sábado a prova? Como seria no dia 5? Vocês estão me ouvindo, pessoal? O som tá bom para Sim, vocês? O som tá tá Sim, bom? bom. a gente tá falando no chat. Ah, tá, beleza. Sim, sim. Dia 5 e dia 6, né? Então, olha só, dia 1º de fevereiro a gente está retornando, né? Ou seja, está retornando para as aulas, está retornando das férias. Então, eu poderia propor com vocês aqui, além da aula de hoje, mais uma ou duas aulas nessa primeira semana de fevereiro. Aí fica a cargo de vocês, né? O que vocês acham, se fica legal, se fica ruim, se fica pesado, se não fica. É claro que é importantíssimo que vocês, durante as férias, né, façam uma revisãozinha, né, por conta própria. Aliás, é aquele momento de um sacrifício mesmo, né, que é, Eu topo. às vezes o aluno faz, né? Mas para mim, assim, realmente o ano que vem vai ser um ano bem pesado. Eu participei da construção do calendário, a gente vai ter um monte de sábado letivo, entendeu? E a gente está saindo de período de pós-pandemia, então a gente vai ter que realmente se readaptar a voltar, né, à sala de aula. Eu, por exemplo, essa semana eu trabalhei lá com o pessoal do segundo ano e, assim, a minha garganta ficou destruída mesmo, completa. Eu acordei no outro dia achando que eu estava com corona, né? De tão derrubado que eu estava, e aí que eu me liguei, não, foi uma manhã e meia inteira, uma manhã de aula inteira que fez isso comigo, né? Então, assim, eu vou precisar realmente dessas férias aí, janeiro, eu vou me desligar, vou desligar de IC, vou desligar de tudo mesmo, né? Rezar para fazer sol, para poder ir para a praia. Então, assim, eu não vou, dessa forma, me disponibilizar para dar aula extra em janeiro. No entanto, assim que a gente retornar, na primeira semana de fevereiro, para mim, a gente já pode já ir, né, para porrada já, né? Então, a gente poderia marcar uma ou duas aulas extras na primeira semana de fevereiro, tá? Eu acho que aqui o pessoal está concordando, né? É, é... Então, assim, a gente já deixa agendado aqui, vamos deixar agendado aqui, deixa eu ver. Eu também tenho aula com o segundo ano na primeira semana, mas se eu não me engano, a minha aula é na quarta, né? A minha aula com o pessoal é na quarta, presencial, e minha aula síncrona dia 4, uma sexta-feira. Então eu teria aí dia 1º e dia 3 livres, né, para a gente poder trabalhar alguma aula extra. Inclusive até o dia 2 mesmo, quarta-feira, mas assim, depois das 5, né, porque aí provavelmente eu já vou ter chegado em casa depois das 5. Aí vocês decidam aí qual é o horário melhor. A gente pode até fechar logo aqui, tá? Dia 1º, terça-feira, dia 3, quinta-feira, né? O que eu acho que é melhor, ou dia 1º ou dia 3, tá? Para a gente marcar. Ou 1º e 3 também, pode ser, duas aulas, vai depender da disposição de vocês, tá? Depender da disposição de vocês. Eu estou aqui, eu estou falando, depois das férias, vou estar novinho em folha e já vai poder partir para a porrada já. Aí, se vocês forem decidir, eu já até agendo logo aqui na minha
para não esquecer essa bagaça, né? Que depois das férias também a gente tem que olhar. Lespa. Deixa eu ver aqui. Então vamos fazer assim, vamos marcar primeiro, dia 1º de fevereiro, né? 1º de fevereiro, esse horário tá bom para vocês? 14 horas? 1º de fevereiro cai que dia? 1º de fevereiro cai na terça-feira. Pode ser. Pode ser? Vocês não têm outra aula nem nada, não? Não, porque normalmente, até agora, no meu curso, ninguém teve aula terça-feira. Só se for reposição, mas aula assim de professor nunca. Aham, entendi. 14 horas. Tá bom, então tá marcado. Primeiro, a gente deixa marcado então essa primeira aula, que aí, se houver uma necessidade de uma outra aula, aí na terça-feira, do dia 1º, a gente marca para quinta-feira, né, do dia 3, tá? Ficou marcado então. Dia 1º a gente tem uma outra aula. Top. Aí. Então, deixa eu projetar aqui. Eu tenho aqui, mandaram para mim deixa eu ver se eu... Mandaram para mim o cronograma, né, o conteúdo programático da prova, tá? Ou seja, é um conteúdo que basicamente resume todo o conteúdo do primeiro ano, tá? E aí eu fui dar uma olhada, fui dar uma pesquisada sobre o PISM e coisa e tal, e eu descobri que existe uma proporção entre a cobrança das atividades, né? Normalmente, tá? Quase 50% das questões do PISM geralmente estão relacionados a alguma coisa de clima, né? Ou seja, de atmosfera, de mudanças climáticas, de impactos ambientais, né? Ou seja, parece que, pelo menos nos últimos anos, é claro que todo ano a banca é uma banca um pouco diferente, né? Todo ano existem necessidades diferentes, tá? Mas, de uma forma geral, se você pega o histórico recente do PISM, né, a maioria das questões estão relacionadas a alguma coisa, né, de impacto ambiental, de uso da terra, de uso, né, mau uso, na verdade, da terra, de mau uso, né, do ecossistema. Tá? Então, basicamente, aquela parte de clima, né, de vegetação, de impacto, de aquecimento global, são alguns assuntos que eles têm cobrado bastante nos últimos anos. Então, eu acho que é meio inevitável que a gente não volte neste assunto, né, que a gente não trabalhe um pouquinho, pelo menos, essa parte de problemas ambientais, né, principalmente associados à questão atmosférica. Tá? Então, é mais ou menos assim, pelo que eu vi, é mais ou menos 50%, 55% de coisas relacionadas a clima. Eu vi também, né? Ou seja, essa unidade 3 aqui é uma unidade que cai bastante, tá? Essa questão de El Niño, de buraco do camada de ozônio, né? Eu me lembro que a gente chegou a falar bastante isso no nosso ciclo, né? Mas é claro, tudo muito rápido, muito corrido, né? Então, eu vou rever essa parte com vocês, a gente vai, né, revisitar esse assunto, tá? Eu vou também deixar no blog, e aí, no caso, não no Moodle, mas vou deixar no meu blog lá, tá? Alguns exercícios relacionados a esse conteúdo, tá? Aí eu também vou compartilhar no Zap, tá? O link do blog, né, para vocês poderem ter acesso, para vocês poderem estudar. Inclusive, se vocês quiserem acessar lá no blog, tem vários assuntos relacionados a temas, né, do PISM, tá? Então vocês também podem visitar lá se quiserem, tá? Mas aí podem ficar tranquilo, eu vou deixar o link para quem não lembra, coisa e tal, vou deixar o link do blog lá no bichinho, tadinho, tá até cheio de teia de aranha lá, que eu realmente meio que larguei ele de mão, porque está usando muito Moodle, né? Mas sempre que eu preciso, eu revisito o blog lá e fica interessante, porque o aluno pode acessar, né, e é mais dinâmico. Então, essa parte de clima a gente vai ter que discutir, tá? Porque é mais da metade
das questões que caem no PISM geralmente. Outro assunto que é muito cobrado é essa parte de tectonismo, né? Ou seja, pelo que eu vi, chega a 25% dos temas que são cobrados, a parte de tectonismo, a parte de erosão, a parte de hidrografia, né? Também é um assunto bastante discutido, que a gente chegou a falar, né? Também nosso ciclo, mas assim, muitos assuntos ficaram de fora. A gente sempre tem que lembrar, né, que como a gente está compactando a disciplina toda em 12 semanas, né, se o aluno, né, porventura, não foi lá no material do Moodle, não deu uma lida, ficou faltando bastante coisa. Dentro da aula, só a aula não dá para trabalhar tudo, né? Então, aí, eu não sei se vai dar tempo de a gente falar sobre esse assunto, a gente voltar nesse assunto. Por quê? Porque outro assunto, né, que também tem uma certa relevância, é o que menos cai pelo que eu vi, pela pesquisa que eu fiz, né, mas que é um assunto que a gente também não trabalhou em aula, né, ou seja, não deu tempo de trabalhar em aula, que é essa parte de representação, cartografia, né, mapas, tá? Pelo que eu olhei lá, geralmente 20% das questões que caem, né, estão relacionados a esse tema, né? Sistemas de posicionamento e coisa e tal. Então, a gente pode ver que dentro dos 3 grandes assuntos que ele trabalha, o assunto 3, né, a parte de clima, é o assunto que mais é cobrado, né? Então, a gente não pode deixar ele de mão, a gente não pode deixar de falar ele, tá? O assunto 2 é o segundo mais cobrado, mas a gente chegou a falar um pouquinho na sala de aula, então eu vou deixar esse assunto por último. Se der tempo, a gente fala sobre ele. Se não der tempo, né, vocês têm que correr atrás por vocês mesmos desse assunto. E o assunto 1, que é o menos cobrado, mas que a gente não trabalhou muito em sala de aula, tá? Então, a minha proposta é que a gente fale um pouquinho, né, sobre essa parte de cartografia nessas nossas aulas de revisão. No entanto, essa foi a minha ideia da construção dessas aulas extras, né? Agora, eu fico aqui à disposição, se vocês acham que não, professor, cartografia eu vejo depois, não sei o quê, vamos aqui para a parte de clima e tectonismo, que são as que caem mais. Também pode ser também, tá? Aí fica a cargo aí, democraticamente, para a gente poder, né, discutir qual é o caminho que vocês acham mais interessante. Espera aí que eu tenho que fechar aqui, que o pessoal está acessando. E aí, o que vocês acham? Podem falar. Olha só, gente, como somos poucos, né? Tudo bem do jeito que você fez. Não, como somos poucos, né? Vamos tentar falar no microfone, né? Porque vai ficar mais dinâmico, né? Do que usar o chat. Pode usar o chat. O meu tá meio ruim, né? Mas não, eu vou tentar. Estou escutando bem, calma. Mas assim, eu estou falando pelos outros também, né? Eu sei que tem uma galera que tem um terror de falar, lescamente falando, no microfone, tá? Mas se vocês quiserem, eu acho, para dar um dinamismo melhor, e aproveitando que somos poucos, somos 15, 16 pessoas aqui, né? Vamos tentar, né, falar no microfone, que dá uma dinâmica melhor. Beleza? Então, vamos ficar com a minha proposta. A minha proposta é que a gente comece hoje falando um pouquinho sobre cartografia, né? Ou seja, sobre a questão de posicionamento global. Essa matéria aqui, ela não é complicada. A matéria de cartografia não é complicada. No entanto, tem um monte de detalhezinho, né? Um monte de caosinho, que se você não ficar atento, né, ela acaba derrubando você numa prova, derrubando você numa questão, tá? Outra questão que faz muitas das vezes os alunos, como que eu posso dizer, com carinho, assim, odiarem do fundo da sua alma essa disciplina, é porque ela tem alguma coisa de matemática, né? Ou seja, ela tem umas continhas. Eu mesmo não sou um grande fã dessa parte da matéria, né? No entanto, gente, vamos ter que reconhecer que a matemática da cartografia é aquela matemática básica da básica. Ou seja, se você consegue pegar ônibus e você consegue, né, conferir o troco do ônibus, você já está apto matematicamente para fazer as questões, tá, de cartografia. Tá? No entanto, você precisa, como eu falei, são vários pequenos detalhezinhos que a pessoa tem que ficar atenta, tá? Para não cair, né, em alguma pegadinha.
Tá? Então, vamos ficar assim. A gente fala hoje um pouquinho sobre cartografia, né, bem rapidamente. Tá? A gente revisa também alguns exercícios. Não tem como. Toda vez que tem alguma coisa envolvendo matemática, tem que ser para estudar. Não adianta você pegar um livro de matemática e ler o livro de matemática. Né? Não adianta para porra nenhuma isso. Né? Você tem que fazer o quê? Você tem que fazer os exercícios. Né? Então, a gente vai ver se a gente consegue fazer alguns exercícios. O João está perguntando assim, professor, as aulas vão ser gravadas, a gente vai poder assistir aonde depois, né? Então, eu vou fazer eu estou gravando aqui, como eu falei, não estou garantindo que a gravação vai ficar boa, porque o meu Google está meio bugado hoje aqui. Mas eu vou gravar, né? E depois eu faço um upload para o meu canal no YouTube, né? No YouTube. E aí, então, o que acontece? Lá no canal eu vou gera-se um link, né? E este link eu vou compartilhar lá no grupo do Zap, né? Então, vou fazer, inclusive, isso hoje ainda, né? Ou seja, depois que termina a aula aqui, leva um tempo para o Google gravar lá no Drive a aula, aí eu baixo a aula aqui para o meu computador e depois faço um upload para o YouTube, né? Então, assim que todo esse processo estiver concluído, eu vou compartilhar com vocês lá no Zap para quem quiser assistir depois a aula. Beleza? Tudo bem? Eu não me engano, tem como compartilhar direto pelo Drive, como o link. Tem sim, tem também. Mas assim, eu como tenho esse canal lá no YouTube e eu tenho deixado as minhas aulas lá, né, até para poder usar eles depois no blog, entendeu? Para usar depois no Moodle, é mais interessante estar em forma de vídeo de YouTube, porque aí eu compartilho o link do YouTube. O YouTube mesmo já faz uma compactação do vídeo, né? Então, geralmente a pessoa consegue assistir até do WhatsApp, se precisar. Então, para quem tem problema de pacote de dados e coisa e tal, fica mais interessante de assistir assim, entendeu? Pelo que eu tenho visto na questão, né, desse período todo de ensino remoto, pelo menos alguns alunos deram esse feedback para mim. Mas tem sim, você falou a verdade, dá para compartilhar direto do Drive, tá? Mas a minha intenção é depois até apagar esse negócio mesmo, para não ficar lá carregando o Drive lá, tá? Aí a Isadora fala assim, qual você falou que cai mais, o item 3 ou 2 do conteúdo programático? Isadora, pela pesquisa que eu fiz, né, e até alguns alunos depois me ajudaram também, né, o item 3 é o que mais cai, né, nos últimos anos, tá? Mas também cai muito do item 2, né? Ou seja, principalmente quando o assunto está relacionado ao impacto da ação do homem sobre o meio natural, tá? Então, por exemplo, o item 2 fala-se sobre, sei lá, vamos falar sobre erosão, beleza. Né? Aí a gente discute toda aquela parte de erosão, da formação de solo e coisa e tal, mas no vestibular, de uma forma geral, como que ele cobra isso? Ele cobra, por exemplo, discutindo o escorregamento de terra, né? O pessoal conhece aí como deslizamento de terra em comunidades carentes. Tá? Aí você tem vários conceitos que podem ser trabalhados ali, conceitos sociais, conceitos econômicos, conceitos de ocupação urbana e o conceito, né, de geografia física, a questão da gravidade, a questão de você descampar uma encosta, né, o como isso favorece o processo de escorregamento, tá? Então, tipo assim, é a mesma coisa a questão do clima. A gente vai falar sobre clima, tá? Principalmente sobre impactos climáticos. E aí a questão da ação do homem, né, na destruição do ambiente, tanto nos impactos locais quanto nos impactos globais. Né? É assim que geralmente as questões de vestibular trabalham, né, conectando vários assuntos, tá, para poder desenvolver uma questão. E é por isso, por exemplo, que o item 1 ele é o menos cobrado, porque ele conversa menos com outros assuntos. Né? É mais difícil você conseguir enquadrar uma questão de cartografia, por exemplo, né, a uma questão de ocupação urbana. Dá para fazer, mas muito como anexo. Agora, quando você vai ter uma questão especificamente de cartografia, é de cartografia, né? Então, os vestibulares priorizam, e pelo que eu tenho visto, né, e analisado da banca do PISME, né, que é muito voltado nessa questão da transdisciplinaridade, ou seja, você conseguir pegar um assunto que pega várias disciplinas, ou pelo menos vários conteúdos de uma disciplina.
tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? Então, pessoal, espera aí, deixa eu abrir aqui. Vocês estão conseguindo ver aí? Está projetando direitinho para vocês? Sim. Show, show. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre cartografia, tá? A cartografia, ela é talvez um dos braços, a gente poderia dizer assim, mais antigos da geografia, né? Ou seja, é sempre importante entender que antes da geografia ter se tornado uma ciência social, né, lá pelos idos do século XIX, tá? A geografia era muito uma ciência descritiva, né? Ou seja, uma ciência que tentava descrever o meio, né, e a ocupação do homem sobre o meio. Tá? E muito da geografia era tentar definir, catalogar, registrar, né, relevo, né, os espaços, a própria localização do homem, e a geografia era muito utilizada nesse braço da cartografia até para questões de guerra, por exemplo. Né? Então, o posicionamento geográfico sempre foi uma questão de interesse econômico, tá? E até uma questão também de interesse militar. Tá? Agora, de uma forma geral, a construção de mapas e até o uso de mapas é uma coisa que tem mudado muito nos últimos anos. Né? Tem mudado significativamente nos últimos anos, principalmente por causa da ação de diversas tecnologias que estão associadas, né, aos satélites, à própria internet. Né? Então, cada vez mais raro que uma pessoa tenha a necessidade, ou seja, necessário para essa pessoa manipular um mapa físico, né? Um mapa de papel, para poder se posicionar. Tá? Hoje em dia, quase todos os celulares, praticamente todos os celulares, possuem aplicativos, né, com mapas. O mais famoso de todos é o Google Maps. Né? E ele só funciona por causa de uma série de tecnologias que foram desenvolvidas ao longo dos anos 90 e anos 2000. Tá? Todos vocês já usaram, de alguma forma, o mapa, o Google Maps? Sim. Acho que todos, né? Então, aquela ideia da gente traçar um caminho no mapa, né, definir as distâncias usando a escala do mapa, isso tudo está ficando cada vez mais em desuso. Por quê? Porque o Google Maps já faz isso para a gente automaticamente. Mas antes de a gente entender a beleza do Maps, né, do aplicativo, é importante a gente entender a estrutura necessária para que esse aplicativo funcione. Tá? Esse aplicativo ele tá calcado em uma tecnologia que a gente chama de GPS. Né? É uma sigla em inglês, que é o Global Position System. Ou seja, se a gente traduzir, é um sistema, né, de posicionamento global. Tá? E o que é essa tecnologia? Bem, deixa eu ver se eu consigo desenhar para vocês. Espera aí. Não vou conseguir desenhar aqui. Tá, beleza. Eu vou fazer o seguinte. Vou sair aqui. E vou abrir aqui o Paint. Fica melhor. Vocês estão conseguindo ver aí, né? Sim. Show. Então, como que funciona esse sistema? Né? Você tem a Terra, e para a tristeza dos terraplanistas, ela é redonda. Tá? E o que é o GPS? O GPS não é nada mais, nada menos do que uma série de vários satélites, tá? Posicionados em pontos estratégicos, né, da órbita terrestre, tá? Emitindo sinais constantemente para a superfície. Tá? Esse é o sistema, o GPS, né? Ou seja, uma série de satélites, todos, né, em um tipo de órbita que a gente chama de órbita geoestacionária, tá? Que mandam constantemente um sinal, tá, para a superfície, e esse sinal é aberto, ou seja, basicamente, todos os aparelhos, né, podem captar esse sinal. E como que um aparelho de celular,
né, ele consegue, né, definir a sua posição no globo? Bem, basicamente, o aparelho ele faz um cálculo, tá, do tempo que leva para o sinal chegar até ele. Tá? E em relação à posição do satélite, o tempo do sinal vai ser maior ou menor. É claro, isso é uma coisa de frações de milésimos de segundo, mas é o suficiente para que o aparelho possa triangular, tá? Triangular a sua posição no globo. Tá? Ou seja, o GPS é uma série de satélites emitindo sinais de rádio, tá? Que são captados pelos aparelhos, tá? E esses aparelhos fazem ou seja, calculam, né, uma triangulação, tá? E o que vão definir com muita precisão, tá, a sua posição no globo. Tá? Os aplicativos, o que esses aplicativos fazem, como o Google Maps, né? Eles ainda conseguem também criar uma memória de mapa, tá? E sobrepor a memória que ele tem gravada no seu, né, no seu aplicativo sobre esses sinais que ele está recebendo. E aí, com base nisso, ele consegue dizer aonde você está dentro da cidade, porque esse GPS ele é um sistema muito preciso, né? Ou seja, ele tem assim um erro, ele tem uma margem de erro de alguns centímetros ou alguns metros, dependendo da quantidade de satélites, né, que o celular está conseguindo captar, né? Então, em regiões mais populosas, existe um cuidado maior, né, de ter uma rede mais densa de satélites, o que aumenta também a precisão, tá, desse sistema. Tá? Agora, em locais menos habitados, ou seja, locais onde você tem um vazio demográfico, também existem menos satélites cobrindo aquela área, né? Então, a precisão do GPS cai também, mas cai assim, coisas de alguns metros. Tá? De qualquer forma, de uma maneira geral, em todo o globo, você consegue se localizar, né, com uma razoável segurança, tá? Graças a esse sistema que cobre todo o planeta. Desde os anos 90, o governo americano vem lançando esses satélites. Sempre bom lembrar que, num primeiro momento, esse sistema ele tinha uma finalidade militar, né? Ou seja, foi o governo americano, tá, que bancou, foi o exército americano, a marinha americana também, que bancaram, tá, o lançamento dessa rede de satélites. Para o quê? Para facilitar a guerra eletrônica, principalmente a guerra de precisão, tá? A guerra em que você teria uma série de mísseis, né, e armas inteligentes que seriam guiadas por esses GPS. Né? Vale lembrar que talvez o primeiro teste de fogo desse sistema foi a Guerra do Golfo, em 1991, aonde ficou bem claro a precisão, né, dessas armas em atingir, né, determinados alvos, tá, com impactos bem pequenos em relação ao entorno. Agora, como era um sistema aberto, como basicamente todo mundo conseguia captar essas ondas que eram emitidas pelos satélites, né, então, inclusive, outras tecnologias começaram a ser aplicadas tanto no âmbito civil, né, até como âmbito militar também de outros países. Hoje em dia, por exemplo, o próprio governo americano tem formas de conseguir anular o GPS, né, para evitar, por exemplo, que um exército inimigo use, né, esse sistema contra o próprio Estados Unidos. Mas aí a tecnologia já foi inventada e, inclusive, já está sendo copiada. Né? Vários outros países têm lançado uma rede própria de satélites, né? Ou seja, GPS próprios com sinais codificados para uso exclusivo desses países. Né? Ou seja, a Rússia tem feito isso, a China, né, tem um projeto de fazer isso também, né? Ou seja, a ideia, principalmente desses países que não estão alinhados militarmente com os Estados Unidos e com a OTAN, né, é criar as suas próprias redes, né, de comunicação por satélite. Tá? Dúvidas, pessoal? Alguma dúvida sobre como funciona o GPS? Um de cada vez, um de cada vez. Não, professor. Não, né? Tranquilo, beleza. Pode resumir só para anotar? Repete, desculpa, essa última. Pode resumir só para dar uma anotadinha aqui?
Eu não ouvi de novo. É para eu falar alguma coisa para você anotar? Eu dar uma anotadinha aqui. Ele tá perguntando se você pode resumir para ele anotar. Então, o GPS é uma rede de satélites na órbita terrestre que emitem sinais que tornam possível triangular a posição de qualquer objeto ou pessoa na superfície da Terra. Basicamente, todos os celulares e aparelhos de GPS fazem uso desta tecnologia nos seus aplicativos de mapa. Beleza, gente? Ô, professor, a OTAN que você falou é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, não é? Isso, perfeito. Porque, por exemplo, a Inglaterra, a França e a Alemanha não se preocupam em fazer um sistema próprio, porque os sistemas militares americanos eles são compartilhados com os membros da OTAN, né? A Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi um grupo, um acordo militar criado ainda na época da Guerra Fria, né? Ou seja, um acordo que tinha como objetivo proteger a Europa Ocidental de uma possível invasão da União Soviética. A União Soviética, inclusive, tinha seu próprio tratado também, né, o Pacto de Varsóvia, que era também um tratado militar que visava proteger os países soviéticos, né, da União Soviética contra uma possível invasão, tá, dos países ocidentais. Tá? Com o fim da União Soviética, o próprio Pacto de Varsóvia se diluiu e muitos países que faziam parte, né, do Pacto de Varsóvia se associaram à OTAN. Tá? Se não completamente, pelo menos como membros, né, colaboradores. Hoje, por exemplo, a gente tem a questão da Ucrânia, né, que é uma situação dessa. Um país que hoje é um membro colaborador da OTAN, tá? Tem uma possibilidade, inclusive, de ser, né, invadida pela Rússia por questões ali envolvendo a Crimeia, né? O porto, né, que você tem um porto ali muito importante, Sebastopol, né, que é um porto onde você tem basicamente toda a armada russa, tá? Mas basicamente isso é a OTAN, né, um tratado militar. Agora, a Rússia não faz parte da OTAN. Quer dizer, até faz, mas também é um acordo meio, né, meio distante. Ela não é um membro fundador, não é um membro completo. Tá? O Brasil faz parte, professor? Porque eu não sei se o Brasil tem satélites em órbita. Então, o Brasil não faz parte do programa, apesar de que durante a época do governo Trump, né, houve um namoro, né, entre o Brasil e a OTAN, e inclusive o próprio governo Trump ele meio que tentou, né, emplacar uma associação brasileira como um país colaborador, mas hoje ainda não somos, não. Né? Aqui na América do Sul, se eu não me engano, só o Chile e a Colômbia são países colaboradores, tá, do Tratado do Atlântico Norte. O Brasil não é. Tá? Isso é uma série de questões envolvendo principalmente aspectos militares, né, que fazem com que um país membro ele tenha que se associar e se enquadrar em várias questões. Tá? E é uma questão geopolítica também. Agora, voltando aqui para o nosso assunto, tá? A Isadora falou sobre a questão da altitude e longitude. Olha só, Isadora, é interessante, porque o GPS ele consegue também definir bem a altitude, tá, em que você está localizado. Tá? Não só consegue definir a altitude, como ele consegue definir até a velocidade em que você se desloca também. Tá? Então, quem já usou um GPS, por exemplo, no automóvel, consegue ver que ele tem alguns dados ali falando sobre qual altitude você está, falando também sobre, né, a velocidade que você está se deslocando, tudo assim, com uma pequena margem de erro, é óbvio, tá? Mas ele consegue definir isso aqui. Agora, em relação à posição no mapa, e aí a gente começa, né, propriamente dito, a nossa apresentação com a pergunta da Isadora, é interessante que todo mapa
ele requer o quê? Ele requer um posicionamento em um plano, porque o mapa é nada mais, nada menos do que um plano cartesiano. Tá? Peraí. Então, o mapa não é nada mais, nada menos do que um plano cartesiano. E vocês já devem ter estudado planos cartesianos, né, em matemática. Então, você, para poder se localizar em um plano cartesiano, em um ponto em um plano cartesiano, você precisa sempre de coordenadas. Né? E você vai ter sempre uma coordenada, tá, vertical, e você vai ter sempre uma coordenada horizontal para você poder localizar-se em um determinado ponto do plano cartesiano. Né? Por quê? Porque, basicamente, um plano cartesiano é um deslocamento em duas dimensões. Que a gente fala 2D. Beleza? Então, como o mapa é um plano cartesiano, tá? Você vai precisar sempre de duas coordenadas, tá? Para você poder se posicionar e se localizar em um mapa, tá? No caso, as coordenadas geográficas, tá? Aí a Isadora falou sobre altitude e longitude. É claro que a altitude é sim um ponto de localização, tá? No globo terrestre, tá? Agora, no mapa, a gente pode representar altitude com algumas ferramentas que são específicas do mapa, né? E sempre envolvendo, por exemplo, algum tipo de legenda, cor, né? Ou traço no mapa. Agora, para a gente poder se posicionar, se localizar no mapa, as coordenadas geográficas, tá, são a latitude e a longitude. Tá? A latitude e a longitude. Tá? Então, a gente vai precisar de dois pontos e duas coordenadas para a gente poder se localizar em algum ponto do globo. Tá? E o que é a latitude? A latitude é basicamente a sua posição no globo relacionado ao Equador. Tá? Ou seja, é a sua posição no sentido norte-sul. Tá? O Equador sempre sendo a De 0 a 90 posição, graus, né? localização. Fala, Cauã. De 0 a 90 graus, né? A latitude varia de 0 a 90 graus a linha do Equador. Isso, perfeito. Aí a pessoa pode dizer assim, pô, professor, mas eu não entendi. Por que a coordenada é em graus? Né? Por que ela não é, por exemplo, em quilômetros, já que a gente está falando de um mapa? Né? Porque o mapa é uma representação em 2D. Mas a gente nunca pode esquecer de que a Terra é uma figura em 3D. Né? Ou seja, a Terra é uma esfera. Tá? Então, a melhor forma de você se localizar em uma esfera, principalmente na superfície da esfera, tá? É traçando uma linha imaginária em relação ao seu centro. Tá? Daí o número em graus. Tá? Então, basicamente, quando você vai pensar em latitude, o máximo que você pode ter de posicionamento, tá? São 90 graus. Tá? Desculpa aqui pelo desenho muito macabro, é porque eu estou usando essa parada de mesa digitalizadora, mas eu não consigo ter habilidade para essa bagaça. Tá? Mas então aqui, Professor, ó. mas a longitude não tem alguma coisa com a linha do Equador? Que para Calma. mim a longitude que era em relação à linha do Equador e a altitude ao nível do mar. Então, não, olha só, o pessoal confunde muito isso, tá? A latitude é a sua posição norte-sul, tá? Ela está relacionada ao Equador, tá? Ao Equador. A longitude, ela tem como a linha de representação, a linha de como que eu posso dizer, de referência, ela é o meridiano de Greenwich. O que muitas vezes as pessoas se confundem é o seguinte, é que os meridianos, eles partem do norte e vão para o sul. Estão entendendo? Mas ele representa a nossa posição no leste e oeste. Tá? Estão vendo aqui, eu traçando aqui? Esses aqui são meridianos. Tá?
Os paralelos, eles representam o quê? Eles são essas linhas no sentido leste-oeste, mas que são utilizados para marcar a nossa posição norte-sul. É complicado, tá? Como eu falei, não é complicado, mas é uma coisinha que se você não, você pode confundir facilmente, tá? Então, quem marca a longitude são os meridianos. Quem marca a latitude são os paralelos, tá? E apesar da latitude ser a sua posição norte-sul, tá? Os paralelos, eles traçam uma linha no sentido leste-oeste. Tá? Isso fica mais fácil de entender. Espera aí, rapidinho. Quando você olha um mapa assim, ó, tá? Quando você olha um mapa como esse aqui, ó, vocês podem ver os meridianos que eu estou traçando aqui, ó. Estão vendo os meridianos, ó? Meridiano de Greenwich, tá? Meridiano 20 graus, 40 graus. Os meridianos, né, eles chegam a 180 graus, né? Ou seja, o sentido leste-oeste, tá? Leste-oeste, ele pode chegar até 180 graus, porque, né, é como se você abrisse o globo no meio, tá? Agora, o Equador e os outros paralelos, tá? Eles podem chegar no máximo a 90 graus aqui, ó. Tá? Se você olhar direitinho, tá aqui, ó. Olha o globo como que é. Por que a gente chama essas linhas que marcam a latitude de paralelos? Porque elas formam círculos concêntricos que nunca se tocam. Aí o sentido da palavra paralelo. Tá? Estão vendo aqui, eu traçando aqui, ó? São linhas com círculos concêntricos que nunca se tocam. Já os meridianos, eles se tocam nos polos. Tá? Estão vendo aqui? E eles traçam essas linhas. Aqui na questão aqui você vai ter o meridiano de Greenwich, cortando a Terra em duas esferas, tá? Em dois hemisférios, e o Equador cortando a Terra em mais dois hemisférios. Tá? Então a gente tem 4 quadrantes para analisar a posição, tá, do globo, qualquer posição no globo. Conseguiu entender, Vitor? Sim, consegui. Eu só estava confundindo a longitude com a latitude, então. Não, tudo bem. A altitude é em relação ao nível do mar mesmo, né? Isso, a altitude está relacionado a nível do mar, tá? Voltando aqui, ó, a latitude é a sua posição norte-sul. A longitude é a sua posição leste-oeste. Tudo bem? Ou seja, de certa forma, num plano cartesiano, tá? O sentido norte-sul vai ser só a latitude. O sentido leste-oeste vai ser a sua posição, tá? De longitude. Ok. Mais alguém? Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma, né? Beleza? Então, vamos lá, por exemplo. Vamos ver se está bem entendido. Pessoal, esse ponto aqui, ele é um ponto no globo. Qual seria a localização dele em latitude e longitude? Falando do ponto A, professor? Ponto A, do ponto A. Ele está no norte e oeste. Norte de latitude, oeste de longitude. Legal, isso aí tá certo. Ele está no norte, mas qual é a posição dele na latitude? 50 graus? 50 graus o quê? 50 graus. No caso aí, a latitude. Sim, 50 graus. Ai, senhor. Não, mas. Não, olha só, porque foi bem legal a sua resposta. Porque muitas vezes as pessoas elas acabam, né, esquecendo isso. Tá? Você vai olhar. Eu falei que a latitude é a posição de um ponto em relação ao Equador.
né? A latitude é a posição de um ponto em relação ao Equador. Então, esse ponto está a 50 graus de distância do Equador, que é o nosso zero. Tá? Agora, se vocês olharem direitinho, aqui embaixo tem 50 graus também. Olha, esse ponto aqui também é 50 graus. Só que ele é 50 graus o quê? Ao sul. Esse aqui é 50 graus sul. Perfeito. Então, se eu simplesmente falo que a minha latitude é 50 graus, ou são 50 graus, né? Eu não falei ainda a minha posição, não falei ainda a minha latitude. Por quê? Porque tem 50 graus norte e 50 graus sul. Então, para eu poder falar direitinho a minha posição cartográfica, a minha coordenada geográfica, eu tenho que falar 50 graus norte. Tá? 50 graus norte. Tá? A mesma coisa serve para a longitude. Tá? A longitude marca a distância e a posição de um ponto em relação ao meridiano de Greenwich, que é o meridiano zero. Tá? Então, se vocês seguirem aqui pelo plano, vocês vão perceber que esse ponto está a 100 graus. Tá? Mas existe 100 graus. Existe 100 graus oeste e existe 100 graus leste. Então, eu preciso falar o quê? 100 graus oeste. Tudo bem? Então, qual é o ponto, né? Qual é a coordenada geográfica do ponto A? 50 graus norte, 100 graus oeste. Beleza, gente? Tranquilo? Sim, sim. Isso é mais decoreba também, né, professor? Isso, Assim, aliás, essa é a grande questão da cartografia, tá? A cartografia é uma coisa que, se você não usa, né, você vai esquecer, é esquecível. Os assuntos que estão aqui são altamente esquecíveis, tá? Agora, quem é que não esquece disso? As pessoas que têm que usar isso o tempo todo, né? Os cartógrafos, e o pessoal que trabalha, por exemplo, com posicionamento, né? A galera de edificações trabalha lá com a questão de marcar distâncias, então você trabalha com você escala. também, né, professor? Que dá aula. Hã? Você que dá aula. Para vocês terem uma ideia, eu, por exemplo, toda vez que vou lecionar essa parte, eu tenho que voltar a dar uma olhadinha antes de falar, porque eu também, como eu não uso o tempo inteiro, né, eu posso esquecer as coisas. Então, assim, é importante a gente entender que para vocês que vão fazer essa prova agora, precisa dar uma lidinha. Não é difícil, a matéria não é difícil, mas como ela é altamente esquecível, né? Se vocês não derem uma lida, né, e tem vários pequenos detalhezinhos que podem fazer a pessoa acabar errando. E aí, por isso que muita gente erra nas questões de cartografia. Porque ela não é difícil em si, mas por ela ser altamente esquecível e por ter vários detalhezinhos, a pessoa acaba chegando lá na hora da prova e erra. Tá? Essa aqui é uma questão muito comum, né? A pessoa confundir latitude com longitude. Tá? Confundir paralelos com meridianos. Tá? Então, eu, por exemplo, tento sempre, tá, entender isso. Né? Da onde vem a palavra paralelos? Né? Paralelo é a palavra, né? São linhas que não se tocam. Então, tá aqui, ó, paralelo aqui é esse ou é esse? Não, paralelo é esse, porque são círculos que não se tocam. Né? Os meridianos são, né, semicírculos que se tocam. Então, não tem como eu definir isso como paralelos. Então, se não é paralelo, só pode ser os meridianos. Tá? Então, assim, essas são formas da pessoa tentar decorar essa bagaça aqui, beleza? Como assim oeste, José Felipe? Que eu não entendi muito bem ali. Como assim oeste? Olha, não, naquela posição ali. Então, olha só, o Equador é a linha, é o paralelo que marca a posição norte e sul, né? Concorda comigo? Tudo que estiver, né, nessa direção aqui do Equador é norte. Tudo que tiver nesta direção do Equador é sul. Beleza. Agora, a gente tem uma linha também de referência do sentido leste-oeste, tá? Que vai ser o quê? Que vai ser o Greenwich, ou o meridiano de Greenwich, que é esse meridiano que corta a cidade de Greenwich, tá? Que vai definir o que vai ser oeste e o que vai ser
leste. Tá? Então, você tem um ponto, uma linha, um meridiano de referência. Tudo que estiver neste sentido de Greenwich vai ser o quê? Vai ser oeste. Tudo que tiver neste sentido de Greenwich vai ser leste. Agora, pessoal, tem que sempre tomar cuidado com também o que a gente chama de posição relativa. Tá? Tudo que tiver ao norte do Equador é norte, tudo que tiver ao sul do Equador é sul? Não. Depende do ponto em que você estiver. Por exemplo, eu estou aqui no ponto C, que é mais ou menos aonde fica a cidade de Pádua. Tá? Se eu for, sei lá, se eu for para Bahia, a Bahia fica ao norte de Pádua. Bahia fica ao norte de Pádua. Tá? Não é só porque ela está... Eu não gosto dessa expressão, mas fica mais fácil das pessoas entenderem. Não é só porque a Bahia fica embaixo, né, ou fica ao sul do Equador, que a Bahia vai ser sul sempre, para todo mundo. Não. Para quem está em Pádua, a Bahia fica ao norte. Tá? Beleza, gente? Entenderam o conceito de posição relativa? Entendi. O professor entra falando dos pontos cardeais, que aí eu acho que fica melhor de entender, sabe? Beleza. Tipo, Nordeste. Show. Aí, tipo, que aí fica no Vamos norte, mas um pouco ao oeste. Né? Os pontos cardeais, eles são, né, pontos que estão relacionados a posicionamento, ou seja, para facilitar o nosso posicionamento. Tá? A forma mais comum de representação dos pontos cardeais é através da rosa dos ventos, tá? Que a galera aí até curte de tatuar no braço, mas muitas das vezes não entende bem o modo de funcionamento da rosa dos ventos. Ou seja, a rosa dos ventos, ela marca no mapa, tá, os pontos cardeais daquele mapa. A gente sempre tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque é comum as pessoas verem isso aqui, essa representação aqui. O norte em cima, o sul embaixo, né? O oeste à esquerda, tá? E o leste à direita. Só que tomem cuidado com isso. Não existe em cima ou embaixo no espaço. Tá? Não existe em cima ou embaixo no espaço. Tá? O norte não fica para cima no espaço e o sul não fica para baixo no espaço. Se você girar um mapa de cabeça para baixo, ele continua correto. Tá? Ele continua correto. Agora, a rosa dos ventos tem que seguir esse giro. Né? Ou seja, se o mapa está de cabeça para baixo, tá? O norte vai estar apontando para baixo e o sul vai estar apontando para cima. Tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. O que não muda é que, por exemplo, o Brasil vai estar sempre ao sul dos Estados Unidos. No mapa virado de cabeça para baixo, eu tenho até aqui, rapidinho, deixa eu passar. Vou mostrar logo. Aqui, ó. Aqui. Neste mapa aqui, ó. Peraí, deixa eu ver. Aqui. Neste mapa, vejam vocês que o Brasil está para cima do mapa. E os Estados Unidos, por exemplo, está embaixo no mapa. Tá? Esse mapa aqui está errado? Não, não está errado. O mapa é assim também. Tá? Ou seja, não existe em cima ou embaixo no espaço. Tá? O que tem que tomar cuidado aqui é o quê? Que a rosa dos ventos ela tem que seguir o sentido do mapa. Então, o norte aqui está apontado para onde, gente? Para o sul, no caso. Assim? Ele tem que estar apontado para o sul. Você assim? falou que se virar um mapa, tem que virar também, não? Então, é isso aqui. O norte tem que estar assim. O que vocês acham? Não, professor. Ao contrário, você falou. Então, o norte não tem que estar apontado para o sul. O norte tem que estar apontado para baixo. Isso. Entendeu? É que eu falo sul, que eu fico... Olha só, entendeu como que confunde? Como que a pessoa... como que às vezes a pessoa ela deixa isso fica tão encrostado na cabeça do aluno, e isso é um erro também dos livros de geografia, né? Ou seja, a gente mostra tanto o mapa com o norte apontando para cima, que é comum as pessoas falarem, eu vou subir, né? Eu estou subindo, indo para o norte. Não, você não está subindo, você está indo para o norte.
tá? Então, no mapa virado de cabeça para baixo, o norte está para baixo e o sul está para cima, tá? Então, o que não muda no mapa é que o Brasil vai sempre estar ao sul dos Estados Unidos. O Brasil nunca vai estar ao norte dos Estados Unidos, tá? Então, essa é uma questão importante de vocês entenderem, porque eles brincam muito com isso, tá? Nos vestibulares. Tá? É muito comum nos vestibulares eles brincarem com isso. Já vi questões até de USP, né, que eles viram um mapa assim de cabeça para baixo, botam uma rosa dos ventos com o norte apontado para cima, e aí eles perguntam, o que está errado nesse mapa? Aí a galera, o mapa está de cabeça para baixo, né? Quando, na verdade, o que está errado no mapa é a rosa dos ventos apontando para cima. Tudo bem, gente? Tranquilo? Sim. Voltando aqui para... Então, tendo isso em mente, né? Na próxima vez que vocês olharem o mapa, vocês lerem o mapa, vocês, aqui, ó, aqui em cima ou embaixo, não existe em cima ou embaixo no mapa. A posição correta, a forma correta de você, né, descrever a sua posição, o seu deslocamento no mapa, é você estar indo ao norte, para o norte, ou você está indo para o sul, ou você está indo para o leste, ou você está indo para o oeste, tá? Outras formas da gente descrever, né, esses pontos cardeais, e que é muito comum de a gente ver em questões de vestibular, e às vezes pelo desuso do dia a dia, isso pode confundir a cabeça de um aluno, tá? São esses termos aqui, ó. O norte também pode ser encontrado em algumas expressões na forma de boreal. É muito comum, por exemplo, a gente falar sobre aurora boreal, né? E a gente acha que a aurora boreal ela pode acontecer tanto no sul quanto no norte. Não, o fenômeno é o mesmo, mas quando o fenômeno de aurora acontece no sul, tá? A gente chama de aurora austral, tá? Quando ela acontece no norte, é boreal, porque o boreal está associado ao norte, ao termo norte, tá? Assim como austral está associado ao termo sul, tá? Outra palavra que é muito comum, mais comum do que vocês imaginem, de vocês verem em questões por aí e em textos, é a palavra setentrional e meridional, tá? Quando eu estou falando sobre setentrional, eu estou falando sobre norte. Por exemplo, a África setentrional. É muito comum de você ver esse tipo de expressão, até mesmo em questões de vestibular. Ah, estou falando sobre a Primavera Árabe. A Primavera Árabe foi um evento que ocorreu em vários países da África setentrional. Aí o cara, o aluno, está lá naquela prova enorme, né? Cheio de assunto, naquela desgraça lá, com a cabeça fervendo. Aí ele vai ler um texto, e aí, de repente, o texto aparece essa palavra setentrional, e se o aluno não sabe do que se trata, ele já fica com aquilo ali na cabeça. Ih, que porra é essa? Setentrional? Que bosta é essa? Né? E aí, às vezes, a pergunta nem tem nada a ver com a palavra setentrional, mas só por aquela palavra estar ali e você não saber, né, isso te confunde e você não consegue responder a bagaça direito. Tá? Então, está aqui, ó, setentrional é uma palavra relacionada ao norte, ao hemisfério norte. Tá? E meridional é uma palavra relacionada ao hemisfério sul. Tá? Da mesma forma, você tem, né, o leste, normalmente associado à palavra oriental, tá? Ou ao nascente, né? Porque, afinal de contas, é da onde o sol nasce. Daí, por exemplo, a expressão o Japão é a terra do sol nascente. Não, mas o sol nasce em todos os lugares na Terra. Sim, mas dentro do mapa que a gente constrói, do mapa mundi, um dos primeiros lugares, né? E dentro da questão também dos meridianos, né? E dos fusos horários, um dos primeiros lugares onde o sol nasce, né? É o Japão. Tá? Então, o Sol nasce do sentido leste para o oeste. Tá? Então, de certa forma, o movimento aparente do Sol, tá, é do sentido leste para o oeste. Então, o primeiro país, tá, onde o Sol nasce seria o Japão. Daí, na questão dos fusos horários, o Japão está adiantado em relação, por exemplo, ao Brasil, que está no outro oposto, né, no sentido ao oeste. Tá? Então, daqui, ó, a questão
Ocidente e Poente para tratar sobre termos relacionados ao Oeste, né? Leste, Oeste, tá? Então, se a gente for olhar um mapa, peraí, rapidinho, voltando aqui. Se a gente for olhar um mapa, né? Aqui, ó, aqui é o leste, tá? E aqui é o oeste. Então, o Japão, vocês podem ver aqui, é a terra do sol nascente, tá? Em relação ao fuso, está adiantado em comparação ao Brasil. Sempre lembrando que o meridiano de Greenwich também é um marco relacionado ao fuso, mas o fuso a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? E o norte, tá? O hemisfério norte é o hemisfério setentrional ou boreal, e o hemisfério sul é o meridional, tá? Ou austral. Aí a pessoa pode dizer assim, professor, peraí, agora bugou aqui a minha cabeça. Quando a gente fala sobre Europa Oriental e Europa Ocidental, é comum, por exemplo, colocar a Alemanha, que vocês vejam só, tá aqui mais ou menos, tá no mapa, é comum a gente colocar a Alemanha como país ocidental, mas eu estou vendo agora aí no mapa que, na verdade, a Alemanha fica, né, no Oriente, no leste. Minha gente, olha só, eu estou falando sobre cartografia, eu estou falando sobre mapas. No mapa, em relação a Greenwich, tá? A Alemanha fica no Oriente. Mas, quando a gente fala sobre mundo ocidental e mundo oriental, eu estou incluindo história, cultura, né? Ou seja, uma série de fatores que dividem o mundo em dois hemisférios, né? Neste contexto, a Alemanha é uma civilização ocidental, tá? A Rússia, por exemplo, já estaria dentro ou enquadrada, né? Numa civilização meio ocidental, meio oriental. Por quê? Porque Moscou e boa parte, né, da Rússia habitada, né, ela tem muito mais história e ela tem muito mais vínculo, tá, com o Ocidente do que com o Oriente. Mas as regiões mais distantes da Rússia, essas estão totalmente vinculadas ao Oriente. Tá? Então, a China seria o Oriente, a Índia é o Oriente. Né? Você tem aqui, por exemplo, ó, o Oriente Médio, né? Que seria a Península Arábica, onde você tem o Iraque, o Irã, tá? A Arábia Saudita, tá? O Afeganistão, mais ou menos por aqui, o Paquistão. Tá? Então, são todos países do Oriente. Beleza, gente? Dúvidas? Alguma dúvida? Posso seguir? Eu acho que não. Por mim pode, professor. Outras pessoas, alguém quer se posicionar? Alguém está dormindo? Eu sei que essa disciplina ela não é tão dinâmica, essa parte da geografia, mas é necessário que vocês deem uma olhada, né? Porque, como eu falei, ossos do ofício. Eu, particularmente, gosto dela também. Né? Não é assim, olha, a que eu mais curto na geografia, mas eu, particularmente, gosto também. E uma coisa que eu professor, gosto... o norte eu posso, correlacionar com o boreal. Aí eu posso correlacionar boreal com a floresta boreal, que fica ao norte, ou não? Sim, pode também. O que é a floresta boreal? São aquelas florestas de zonas temperadas, né, que ficam no extremo norte, né, do mundo. Tá? Mas a gente tem florestas temperadas no sul? Temos também. Mas vale lembrar que boa parte da terra emersa do globo, né, boa parte da terra que está acima do nível do oceano, fica, né, no hemisfério norte. Tá? Inclusive, as regiões polares e regiões temperadas, né, do norte são muito mais habitadas, né, do que nas regiões ao sul. Tanto que é muito mais famoso a gente ouvir falar sobre aurora boreal do que a aurora austral. Né? É possível ver a aurora austral? Bem, só quem vive no extremo sul do continente, né, sul-americano, tá? A galera que vive lá em Ushuaia, né, naqueles lugares que praticamente não tem ninguém também, ou a galera que aí são basicamente pesquisadores e coisa e tal, que estão na Antártida. Né? Antártida ou Antártica, as duas formas estão corretas. Tá? Na verdade, a forma mais correta, dizem, é Antártica.
né? Porque vem de anti-ártico, né? Mas na tradução para o português acabaram colocando Antártida. No final das contas, as duas formas de fala, né, estão corretas no português. Então, Antártica e Antártida, né? É engraçado como as pessoas confundem isso também. É comum a galera falar, Antártica é cerveja, que é boa também, tá? E Antártida é o continente. Não, nada a ver. O continente pode ser tanto Antártica quanto Antártida, tá? As duas formas compreende-se no português, está relacionado a erros de tradução, tá? Mas, tirando os pesquisadores que ficam lá na Antártica, tá? Quase ninguém consegue ver uma aurora no sul, tá? Agora, no norte, você tem vários países no Círculo Polar Ártico, tá? Que conseguem observar as auroras. E é por isso que é muito mais famoso ou muito mais famosa a aurora boreal do que a aurora austral. Sim, professor. Mês passado teve a aurora boreal lá no Canadá, no norte do Canadá. Exatamente. No Canadá as pessoas conseguem ver, né? No Alasca a galera consegue ver, nos países nórdicos, né? Na região lá da Sibéria, na Rússia, né? Em Vladivostok, vários lugares bem perto mesmo do Polo Norte, né, as pessoas conseguem ver. Não dá para ver no Polo Norte, porque não tem, na verdade, terra no Polo Norte, né? O Polo Norte, normalmente, você tem ali o gelo, dá para andar pelo Polo Norte, mas por quê? Porque existem calotas polares, né, ali no Oceano Ártico, tá? Mas terra firme mesmo, você só tem no Polo Sul, né? Que a Antártica é um continente mesmo. Sério, professor? Tá? Eu pensei que aquilo tudo lá era terra congelada. Não. O Polo Norte não, exatamente sobre o Polo Norte não tem terra, né? Mas como é quase o tempo inteiro congelado, né? É possível você chegar ao Polo Norte andando, é possível. Por quê? Porque você tem uma calota polar sobre o oceano, tá? Agora solo mesmo, chão, né? Continente mesmo, você tem no Polo Sul, que é a Antártica. E é por isso, por exemplo, que o degelo das calotas polares do norte, principalmente do Polo Norte, são menos nocivas do que o degelo que tem acontecido na Antártica. Por quê? Porque o gelo que está sobre o Polo Norte já é um gelo que está sobre o oceano. Então, ele descongelar não aumenta o nível do oceano, tá? Agora, o gelo que está sobre a Groenlândia, sobre o Canadá, né, sobre a Antártida, esse gelo está em continente. Quando ele descongela e vaza para os oceanos, isso significa o quê? Um aumento, sim, do nível do oceano. Tá? A pessoa pode fazer esse experimento em casa. Se você bota um monte de gelo até o fundo do copo, né, apoiado no fundo do copo, né, e bota a água até a boca, né, à medida que aquele gelo for descongelando, a água vai transbordando. Por quê? Porque o nível da água sobe. Agora, se você colocar só gelo, aí ele vai derreter e vai continuar no mesmo lugar. Exatamente, porque você já tem toda a densidade da água ali sobre, todo o peso daquela água já sobre aquele cálculo ali. Mas o gelo ele é menos denso que a água, certo? Sim, por isso que ele boia. Ok. Tá? Por isso Boa que ele curiosidade, boia. Eu não sabia disso. E, na verdade, a água é o único elemento da natureza, é a única substância da natureza que o seu estado sólido é mais leve, menos denso do que o seu estado líquido, né? Então, o gelo é a única substância em que o seu estado sólido boia, né? Todos os outros elementos, né? E todas as outras substâncias, o seu estado sólido é mais denso, né, do que seu estado líquido. Então, em sua forma... Professor, eu errei uma questão do Enem por causa disso mesmo, sobre os planetas e tal. Aí perguntou alguma coisa, se era mais denso ou menos denso. E eu fiquei procurando assim, qual é o planeta mais gelado, mas na minha cabeça eu estaria errado nessa teoria. Aí eu errei por causa disso, entendeu? Foi uma questão do Enem parecida com isso esse ano. Isso, então, por exemplo, muitas das luas de Júpiter e de Saturno, né, Europa, Encelado, né, são luas totalmente congeladas. Tem mais água nessas luas do que na Terra, né? E elas são grandes pedras de gelo. Aí a pessoa pode dizer, mas elas estão congeladas, então foda-se. Não, mas o que acontece? A gente sabe que o gelo ele congela em cima, né? E ele é um isolante térmico. Então, todo o frio do espaço é isolado por uma grossa camada de gelo nessas luas. O que significa dizer, e já foi comprovado até por satélites, por
por sondas, de que debaixo de todo esse gelo, tanto em Europa quanto em Encelado, embaixo você tem o quê? Você tem água em estado líquido. Grandes oceanos em estado líquido debaixo dessas grandes calotas, né? Então, essa é uma questão importante também. Como o gelo ele fica na superfície, ele forma uma camada protetora contra o frio, né? Permitindo que as camadas embaixo, a água continue e permaneça em estado líquido. Tá? Então, provavelmente, a questão que você viu estava relacionada a algo parecido com isso. Tá? Pessoal, voltando aqui em relação a uma coisa que eu acho muito importante. Tá? Eu estava falando sobre mapas. Eu falei para vocês que os mapas são basicamente 2D, né? São projeções cartográficas, né, em 2D. Só que eles têm uma questão. Eles estão projetando, os mapas estão projetando uma superfície de uma esfera, que é uma... horrível que é uma esfera, né? Isso aqui ficou igual a geóide, né? Basicamente, o que você vai ter é uma figura em 3D que está sendo projetada em uma figura de 2D. E aí mora o problema. É impossível você projetar com 100% de fidelidade um objeto de 3 dimensões em uma forma de 2 dimensões. Quem já brincou com aquela bola dentão de leite sabe o que eu estou falando. Dentão de leite, aquela bola, não sei a galera aí, né? Aquela bola que você quica assim, ela faz um barulho engraçado, que você todo mundo se sente um Roberto Carlos, né? Um Ronaldinho Gaúcho quando chuta ela, né? Porque ela faz um efeito assim, vai em S, né? Mesmo que você dê um bico nela, ela vai em S. Essa bola, quando ela poca, quando ela estoura, né? Ela fica, né, aquela borrachão, e aí todo mundo fica tentando abrir aquele borrachão e não consegue, né? Por quê? Porque não dá para deixar um plano perfeito um objeto que era uma esfera. Da mesma forma, talvez um exemplo melhor seja você tentar embrulhar uma bola, né? Todo mundo tem uma expectativa, vou embrulhar uma bola. Aí tem aquela expectativa que o embrulho vai ficar bonitinho em volta da bola. Mas aí você pega um papel de presente, né? Que é um plano bidimensional, e você começa a tentar envolver a bola, você começa a ver que sobra um monte de espaço, né? E você não consegue embrulhar aquela bagaça direito. Você tem que cortar e você tem que emendar para você conseguir embrulhar. Isso é uma consequência que acontece de você tentar pegar um objeto bidimensional e envolver um objeto tridimensional, né? Você sempre tem uma deformação. Tá? É legal, por exemplo, quando você vê, isso acontece muito em geometria, né? Quando vocês estão estudando geometria, por exemplo, vou desenhar um cubo, né? Vou desenhar um cubo, tá aqui, ó. Aí o cara desenha um cubo. Aí desenha como que geralmente se desenha um cubo? Você desenha 2 quadrados, né? Eu, pelo menos, tento desenhar assim. Você desenha 2 quadrados, e aí depois você vai conectando os pontos do cubo, né? Mais ou menos assim, essa bagaça. Tá aí. Desenha um cubo. Tá? Mas o que é um cubo por definição? É uma forma geométrica tridimensional, cujo qual os ângulos, né, estão sempre em 90 graus. Tá? Isso é um cubo. Se você pegar um dado, lespa, né, eu não tenho um dado aqui agora, você vai ver que todas as bordas são ângulos de 90 graus. Só que quando você desenha um cubo, isso aqui não é um cubo, isso aqui é um desenho em 2 dimensões de um cubo. Onde é que eu consigo ver isso claramente? São os ângulos. Aqui, ó, aqui tem um ângulo de 90 graus. Tá? Aqui já não tenho mais um ângulo de 90 graus. Né? Aqui eu não tenho um ângulo de 90 graus. Aqui eu não tenho um ângulo de 90 graus. Né? Vocês conseguem ver? Aqui não é um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque eu basicamente desenhei, eu projetei uma figura em 3 dimensões num papel, né, aqui no caso numa tela de 2 dimensões. Então eu acabo deformando esse objeto. Tá? Eu deformo esse objeto. É matemática, é geometria básica isso. Tá? É legal porque, por exemplo, viajando um pouquinho aqui, tá? Os físicos, por exemplo, eles discutem, principalmente quando eles estão falando sobre física relativista, né? Eles já compreenderam que o nosso mundo, apesar de a gente perceber o nosso mundo como 3 dimensões, tá?
E aí é muito simples, o pessoal que joga videogame sabe diferenciar bem um jogo 2D de um jogo 3D. Né? Um jogo 2D é tipo Mario, né? Aquele Mario clássico, que você sabe que você só pode se deslocar para cima, né? Para baixo ou para os lados, né? Ou seja, em duas direções. Agora, quando você está jogando, por exemplo, Mario 64, que é um jogo 3D, você já pode se deslocar por várias outras direções na tela, né? O nosso mundo, o mundo real, o mundo que nós vivemos, nós percebemos como se um mundo 3 dimensões. A gente pode ir, né, para 3 direções distintas. Tá? No entanto, os físicos, principalmente depois da relatividade, definiram que o nosso universo ele tem mais do que 3 dimensões. Tá? E, por exemplo, existe um tecido no nosso universo, que é um tecido espaço-tempo, que ele se desenvolve em 4 dimensões, porque você tem que incluir aí o tempo. Tá? E é interessante, porque eles definem várias formas geométricas em 4 dimensões. Uma forma muito comum, né, que eles já dominaram matematicamente, é o que eles chamam de hipercubo, né, ou tesseract. Né? O que é um hipercubo? É um cubo em 4 dimensões. É possível formar e criar um hipercubo no mundo que a gente vive? Não, não é possível, porque nós somos criaturas de 3 dimensões. O que a gente pode fazer é construir um hipercubo em 3 dimensões, tá? Como ele seria em 4 dimensões. Para isso, a gente faz o quê? A gente deforma ele. Tá? Então, toda vez que você salta um nível de dimensão e você representa uma figura geométrica, né, em um nível diferente, você acaba deformando essa forma geométrica. A mesma coisa acontece com os mapas. Né? Ou seja, todo mapa, para poder ser uma representação em 2 dimensões, ele tem que ser deformado. Tá? Tudo bem, gente? Conseguiram compreender? Eu viajei um pouquinho aqui nessa história do Tesseract. Quando eu estou em sala com mais tempo, eu explico melhor. Mas o que a gente tem que entender disso tudo... Para entender o mapa precisa ser deformado. Todo mapa, não é que precisa, ele tem que ser. Né? Não é que tipo assim, não tem outra opção. Se eu pular uma parte, né, eu deformo ele. Praticamente é igual uma figura geométrica. Sim, todo mapa é uma projeção de um globo, né? Consequentemente, você vai ter uma deformação. O que acontece é de que, dependendo das características que você quer realçar no mapa, né, você vai ter tipos distintos de deformação. Tá? E aí que entra os tipos de projeção cartográfica. Tá? E o que são essas projeções cartográficas? São formas de você projetar um mapa tentando valorizar ou suprimir determinadas características que você quer realçar ou reprimir no mapa. Tá? Então, dependendo do tipo de projeção, você vai ter, né, o seu objetivo sendo, né, desenvolvido. As 3 tipos de projeções mais comuns que a gente tem, tá, estão aí na tela de vocês. Tá? É a projeção cilíndrica, vocês podem ver aqui, a projeção cônica, tá? E a projeção plana, também conhecida com a palavra feiosa azimutal. Tá? Essa projeção é do símbolo da ONU, não é? Sim, a bandeira... prova isso. Perfeito. A bandeira da ONU é uma projeção plana ou azimutal, tá? Com uma distorção. Tá? Ela tem uma distorção. Tá? Por quê? Porque, como vocês podem ver, projeções azimutais elas são relativamente boas para conseguir manter as distâncias lineares, tá? Mas elas têm uma limitação, que é a representação de só um hemisfério do globo. Tá? E outra coisa que é muito complicado na relação da azimutal é que, para você manter as distâncias lineares, quanto mais distante do ponto de projeção, mais distorcido vai ficando, né, o mapa em relação à sua forma real. Tá? O mapa da ONU é ainda mais distorcido, por quê? Porque eles não vão excluir o hemisfério sul, né? Então, eles colocam ainda, tipo, o restinho, né, da África, eles colocam o restinho da América do Sul, eles colocam a Austrália,
Ops, cuspi aqui agora. Eles colocam a Austrália, né, na sua projeção, tá? Na bandeira. Tá? Mas acho que é puramente estética, né? Só pra ficar exatamente, bonito. puramente estética, né? Mas a projeção, a inspiração é numa projeção azimutal, sim. Tá? Mas vocês podem ver que existem também a projeção cônica ideal para representar determinadas áreas do globo, tá? Reduzindo a deformação, tá? Do globo terrestre. Tá? E quando você vai projetar o globo inteiro, tá? Uma forma muito comum de se utilizar é a projeção cilíndrica. Tá? Então, vocês podem ver aqui, novamente, os tipos de projeção. Tá? E aí, dependendo também, você pode, né, projetar a partir de uma determinada área da esfera. Né? Se você tangenciar essa esfera, você vai ter um determinado resultado. Tá? Agora, você também pode, né, cortar parte, né, dessa, ou seja, fazer um contato tipo secante, né, nessa esfera, e aí você vai conseguir reduzir determinadas distorções. Tá? No entanto, é aquela coisa que eu falei para vocês, são formas de se tentar, né, reduzir as distorções que são impossíveis de serem eliminadas, porque você está reduzindo uma figura tridimensional em uma figura bidimensional. Tá? Outra questão aqui que vocês podem ver aqui, tá? É como que fica a distorção em uma projeção tangencial, tá? E aí você pode ver uma certa, né, um certo alinhamento, tá? Em relação à distorção, mas principalmente no sentido leste-oeste, tá? Leste-oeste, tá? E aqui vocês já vão ter uma distorção distinta, aonde essa região aqui do meio do mapa, aí o cara pode dizer assim, pô, professor, mas a distorção secante parece ser maior do que a distorção tangencial. Sim, no entanto, o que acontece? Você está distorcendo essa região, mas você está conseguindo reduzir as distorções nessa região mais, tá, ao extremo do mapa. Tá? Nessa outra aqui, você está aumentando as distorções no extremo do mapa, tá? E reduzindo aqui na parte do equador. Tá? Ou seja, então quando você faz, por exemplo, numa projeção cilíndrica do tipo tangencial, você tem basicamente o que está próximo do equador representando com muita fidelidade o mundo real, mas quanto mais ao norte ou mais ao sul você for, mais distorcido vai ficando. Tá? Agora, numa projeção secante, você acaba invertendo as situações. Próximo do linho do Equador, você tem uma distorção muito grande, mas quanto mais próximo dos polos, a distorção vai diminuindo. Então, é aquela questão, professor, mas qual é melhor, qual é pior? Depende do que você quer com o seu mapa. Tá? Aqui vocês podem ver, deixa eu ver se eu consigo falar, assim, as classificações das propriedades dos tipos de projeção. Tá? Então, vocês podem ter propriedades equidistantes, tá? Equidistantes. São projeções, tá, em que você vai apresentar uma mínima deformação linear. Tá? Como eu falei para vocês, aquelas projeções do tipo azimutal são muito, né, projeções equidistantes. Você consegue no mapa definir direitinho as distâncias lineares. Você pode traçar uma linha no mapa e ter uma certa segurança que aquela linha ali representa a distância real no mapa. Tá? As outras formas de projeções, elas vão perdendo precisão dependendo, tá, do que você está querendo. Tá? Por exemplo, as projeções conforme há uma conservação nos ângulos, tá? E uma deformação das áreas. Ou seja, é muito, muito comum você usar a projeção conforme para você manter a forma, o desenho dos continentes. Tá? Então, você olha o desenho dos continentes permanece muito semelhante ao que você vê num globo, por exemplo. Tá? Só que para você fazer isso,
você deforma o quê? Você deforma a área desses continentes. Daqui a pouco eu vou mostrar isso no mapa, vai ficar mais claro, tá? Mas aí você deforma a área em detrimento à forma, tá? Deforma a área em detrimento, a favor, né, da forma. Daí, ó, a palavra conforme. É só você lembrar, ó, a forma é preservada, conforme, beleza? O equivalente é uma onde você deforma a forma dos continentes, mas você mantém a área, ou seja, você conserva a área desses continentes, tá? E ainda existe também a afilática, tá? A filática, tá? Em que você vai ter a preservação, né? Não conserva nem o ângulo, tá? Nem a área, mas aí você está, de certa forma, mantendo as propriedades, tá? Ou seja, você tenta um equilíbrio dessas duas propriedades, tá? Um meio termo entre essas duas propriedades. Mas é um tipo de mapa em que você não tem uma precisão nem de área, nem de ângulo, tá? Nem de forma. Vou mostrar agora no mapa, que isso talvez fique mais preciso para vocês, fique mais entendido para vocês. Isso aí, Isadora, na periferia, quando você... É muito bom o que você falou, né? Ou seja, eu li agora só o que ela falou. Ou seja, ela está falando sobre a questão, né, da secante e da tangente. A palavra periferia talvez fique melhor inclusa aqui, né? Ou seja, você deforma menos a periferia em detrimento ao centro, né? Quando você faz um corte tangencial, você acaba, né, deformando a periferia em relação ao centro. Obrigado, Isadora, pelo toque, né? Lespa. Então, aqui, gente, vocês vão ver dois tipos de projeções. Esses dois tipos de projeções são cilíndricas, tá? São duas projeções tangenciais, ou seja, o cilindro é projetado de forma tangencial, tá? Então, em ambas, você tem uma certa deformação nas periferias, tá? No entanto, na projeção de Mercator, como vocês podem ver aqui, tá? Peraí. Na projeção de Mercator, você vai ter o quê? Você vai ter uma projeção do tipo conforme, tá? Onde você está preservando as formas dos continentes. Vejam como os continentes estão bem desenhados, bonitinhos, né? Muito parecido com o que a gente vê o tempo inteiro. Por quê? Porque é a projeção de Mercator, a projeção que a gente mais vê no nosso cotidiano, tá? Do outro lado, vocês têm uma projeção, a de Petris, ou Petris, né? Aí fica a cargo do inglês de cada um, tá? Em que você vai ter uma projeção do tipo equivalente, aonde você vai manter o que? A área, em detrimento à forma dos continentes. Por que isso é interessante? Tá? E é até interessante também, monstrinhos, a época em que essa projeção foi construída. Tá? Por quê? Porque está relacionado à questão de poder. Tá? Ou seja, nós temos que discutir aqui uma questão de poder e de como o mapa ele é um símbolo de poder. Tá? Isso foi muito construído, esse discurso foi muito construído durante os anos 70. Como eu já falei para vocês em algumas aulas atrás, nos anos 70, a geografia sofreu uma forte influência, né, de correntes marxistas, tá? E de outras vertentes da sociologia, da filosofia, da psicologia social, né? Então, a geografia ela sofre uma transformação como ciência, né, que a gente vai chamar de geografia crítica. Tá? Ou seja, uma geografia que vai parar um pouquinho e vai dizer, poxa, eu como ciência estava me prestando a quê até agora? Né? Então, muitos dizem que até a década de 70, a geografia era uma ciência que meio que representava o poder estabelecido, né? Assim como a história. Então, quem contava a história? Quem ganhava as guerras, né? O poder estabelecido, quem, né, fazia os mapas, quem projetava as coisas? Basicamente, o poder estabelecido. Não é exagero dizer que todos os órgãos de geografia, como, por exemplo, o IBGE, por exemplo,
né, são órgãos governamentais, ou seja, eles estão lá para representar o status quo. Tá? Então, essa onda de análise e de revisão da geografia, uma das coisas que eles vão começar a criticar é até mesmo a cartografia usada. Né? E daí, por exemplo, a ideia de por que o norte fica em cima, por que o sul fica embaixo. Né? De certa forma, essa projeção de Mercator, quando ela foi desenvolvida, né, a Europa estava se consolidando como o poder, né, central, como a região central do globo. Né? Então, não é de se espantar que, quando se construiu o mapa do mundo, se colocou a Europa no centro, né? Se colocou o norte em cima, e as distorções, todas elas representam um ganho de área para o norte, em detrimento de uma perda de área com o sul. Pessoal, para vocês terem uma ideia daqui, para vocês terem uma ideia, o Brasil, que está representado aqui no mapa, é 3 vezes maior do que a Groenlândia. O Brasil é 3 vezes maior do que a Groenlândia. No entanto, na projeção de Mercator, olha a Groenlândia aqui. Olha o Brasil. Estão vendo? Conseguem ver? A Groenlândia, que é uma ilha 3 vezes menor que o Brasil, neste mapa está quase o dobro do tamanho do território brasileiro. Por quê? Porque é uma projeção conforme que tem uma ampla distorção da área do hemisfério norte para conservar as formas dos continentes. Então, na época, lá nos anos 70, quando estava no auge da crítica da geografia e de uma revisão da geografia, né, se desenvolveu a questão de como os mapas são símbolos de poder, né, do hemisfério norte desenvolvido sobre o hemisfério sul subdesenvolvido. Então, dentro dessa lógica, né, o Petrus, ele construiu um mapa, né, de projeção equivalente para demonstrar, por exemplo, a proporção da área, por exemplo, da África dominada em comparação à Europa que dominava essa África. Olha a área, aí sim, da Groenlândia em comparação à área do Brasil. É claro que a gente, que está muito acostumado no ensino médio a trabalhar com a projeção de Mercator, a gente olha para esse mapa aqui e a gente diz, ué, esticaram o globo, esticaram a Terra, deram um esticão aqui. Não é verdade. O que aconteceu aqui é de que eles estão considerando a área em detrimento à forma. Então, a forma é deformada, a forma é perdida, mas a área é conservada. Tá? Aqui não. Aqui a forma é mantida, mas a área é perdida, a área é deformada. Tá? Conseguiram entender, monstrinhos? Qual desses dois mapas... Professor, mas o mapa mundi é qual que a gente usa? Qual dessas duas? O conforme ou o equivalente? Normalmente a gente usa o conforme. Mas, tipo assim, quando a gente olha o mapa mundi, a gente meio que tem a ideia do tamanho dos países, não? Não, você olha o mapa mundi, como eu falei, o Brasil é o 5º maior país do mundo. O Brasil é 3 vezes maior do que a Groenlândia. Às vezes porque eu já sei disso que eu fico... que eu não tenho reparado, né? Então, na próxima vez que você pegar um mapa mundi... Conserva a forma, né? Isso, conserva a forma. Mas a área é perdida. Já não é equivalente. Perde a forma e conserva a área. Isso. Olha aqui, pessoal. Olha a Europa. Estão vendo a Europa? A Europa, a área da Europa toda cabe dentro do Brasil. E ainda sobra Santa Catarina de lambuja. Então, a Europa inteira cabe dentro do Brasil. Parece, neste mapa, que isso acontece? Parece, neste mapa, que a Europa cabe toda dentro do Brasil? Não, dá a ideia que ela é maior, né? Exatamente. E dá a ideia que ela é praticamente o mesmo tamanho da África. Toda vez que vocês olharem o mapa mundi da próxima vez, prestem nisso. Nessas duas coisas. A Europa cabe toda dentro do Brasil. E o Brasil é 3 vezes maior que a Groenlândia.
Se você olhar o mapa e isso não aparecer no mapa, é porque você está falando de uma projeção conforme, tá? Uma projeção conforme, cujo qual a distorção é convenientemente no norte e não no sul, né? Ou seja, de certa forma, você acaba projetando como símbolo, né, o poder do norte sobre o sul, tá? Então, essa é uma discussão que deu pano para manga e ainda dá pano para manga até hoje na academia, tá? De como, né, os mapas também são símbolos de poder. Por Mas, exemplo, professor, eles têm a visão eurocêntrica também, igual à história, ou não? sim, olha só, olha este mapa. Porque, tipo, ali, no caso, o norte todo é meio que favorecido, e não Sim, só a Europa. olha o mapa, é muito comum, e isso é tão, essa distorção é tão grande, que é comum, por exemplo, a gente ouvir falar que a Europa prosperou como continente porque ela fica numa posição estratégica no centro do globo, né? Sendo que um globo não tem um centro. Um globo não tem um centro, né? No mapa projetado, eu posso colocar a Europa no centro, mas eu também posso colocar o Brasil no centro, eu também posso colocar as Américas no centro, eu posso colocar Pádua no centro, né? Depende do que eu quero projetar, tá? Então, de Depende certa do ponto de vista, né? Do que você quer isso, ver. exatamente, depende da sua projeção. Então, com base nisso, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui são símbolos, né, onde vocês podem ver as distorções em cada tipo de projeção, né? Vocês podem observar que quanto mais, né, distante do ponto azimutal, maior é a distorção. Vocês podem ver que numa projeção cilíndrica normal você vai ter, né, uma distorção nas periferias. Na cônica você também vai ter uma distorção, né, aqui na periferia do mapa, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é aqui, ó, as representações de poder. Vejam só, este mapa aqui que eu coloquei para vocês, ele não está errado. Ele é um mapa tão certo como qualquer outro. E olha só onde a Europa está. A Europa não está no centro de nada. Esse mapa, o Brasil está no centro e em cima, aonde normalmente ficaria a posição da Europa numa projeção de Mercator, né? Esse mapa está errado? Não, esse mapa também representa o globo. Tá? Então, quando eu falo que a Europa se desenvolveu porque ela fica no centro do globo, isso é um erro, tá? Um vício de você ver o mapa naquela forma que você sempre viu. Tá? Eu posso colocar o Brasil no centro do globo. Tá? Aqui, ó, essa outra projeção, vocês podem observar, tá? A América no centro do globo. Tá? Então, era para a América ter se desenvolvido, porque ela está no centro. Tá? Então, a gente pode observar aqui essa outra forma, nessa outra projeção, também o Brasil no centro do globo. Tá? E aí, como é uma projeção azimutal, quanto mais distante for, né, do ponto que você está projetando, mais distorcido fica. Né? Então, você pode ver a Ásia aqui muito distorcida, né? A Nova Zelândia, tá? A Antártida totalmente distorcida. Né? Por quê? Porque quanto mais distante você vai de uma projeção azimutal ou polar, né, mais distorcido vai ficando. Mas tá aqui, Ô, professor, não tem como colocar todas as projeções de uma vez só, não? Aí ficaria perfeito, não? Então, existem formas de você casar projeções, né? Mas todas vão sempre só minimizar o problema. Tá? De uma forma geral, é impossível você conseguir eliminar por completo, tá, a projeção, por completo a deformação. Porque, como eu falei para vocês agora há pouco, é impossível você projetar, né, uma figura 3D em uma forma 2D sem ter que distorcer alguma coisa. É só lembrar de você tentar embrulhar uma bola, né, com papel de presente. É impossível. Tá? Aqui é mais uma imagem que vocês podem ver também de uma projeção. Só que aqui eu coloquei o quê? A Austrália, né, no sul, em cima, o norte embaixo, a Austrália no centro, né, da Terra. Tá? E aí vocês podem ver aqui também, tá, a América. Tá? Vocês conseguem ver a América, aqui os Estados Unidos. É uma projeção, tá, que também distorce bastante o sul em relação ao norte. Você pode ver como que aqui agora simplesmente pegaram uma projeção de Mercator, né, e viraram de cabeça para baixo.
mas você já consegue ver que a própria posição dos países, né, a posição que está lá no mapa, que a gente acostuma a ver, né, ela só é uma questão pedagógica, uma questão de poder mesmo. O Brasil também é assim. Tá? É muito comum a gente ver o Brasil, né, com aquela forma esbeltazinha, né? Ou seja, grande, parece até um marombeiro, né? Grande em cima e aí um triângulozinho de cabeça para baixo. Mas não, o Brasil também é assim. Também pode ser um senhorzinho pançudo também. Tá? E é interessante que quando a gente vai brincando com o globo, né, a gente chega, por exemplo, às Américas. Aqui, ó, como que a América parece um pato? Né? Aqui o olhinho do pato aqui, ó. Vocês conseguem ver o pescocinho do pato? Né? Olha só, o Alasca é a patinha do pato. Vocês conseguem ver o que eu estou vendo? Nossa, professor, eu vou dormir com esse negócio agora. Eu nunca mais vou dizer isso. Eu já tinha escutado algo parecido. Alguém já tinha visto, a gente já tinha A França é uma bota, né, professor? A França é uma bota. Se você ficar parando... como que é o nome? Nossa, o mapa tá ruim, a imagem. A imagem está feia. Tá mal aqui porque eu ampliei lá aquele mapa lá, mas, né, ficou um pouco distorcido. Mas o legal aqui é que você consegue ver, né, a forma do pato bonitinho aqui, é nada mais, nada menos do que a América. Né? Aqui, mas esse mapa está errado. Não, esse mapa não está errado. A única questão, né, que aqui é o sul, aqui é o norte, tá? Aqui é o leste, aqui é o oeste. Os pontos cardeais têm que seguir a direção do mapa. Tá? Em cima e embaixo não existe no espaço, não existe esse negócio de norte ficar em cima, né, e sul embaixo. Tá? Para a tristeza dos terraplanistas, não existe em cima ou embaixo no espaço. Na verdade, uma das primeiras coisas que acontece com todo astronauta que vai para o espaço é enjoar. Ele fica fortemente enjoado. Por quê? Porque ele perde no espaço a noção de em cima e embaixo. Né? Então, é muito comum, nos primeiros dias de uma viagem, né, orbital, o cara ficar enjoado, não conseguir comer. Por quê? Porque essa noção para a gente de em cima, embaixo, dos lados, ela é muito consolidada. E até mesmo nos mapas a gente acaba reproduzindo isso. E quando a gente sai desse lugar comum, né, a gente acaba perdendo essa noção também. Não chega a enjoar igual um astronauta, mas a gente perde essa noção. Por que eu estou falando isso? Porque a geografia erra com vocês. A gente passa a vida toda mostrando aquele mapa bonitinho, mas chega no vestibular, chega no Enem, chega no PISM, os caras eles brincam de mudar o mapa de lugar, né, de fazer o posicionamento relativo, e aí o aluno acaba ficando perdido nessa história. Porque eles querem que a gente erre, então eles vão colocar algo que a gente nunca nem viu. Não é que eles querem que vocês errem, eles querem ver de vocês a capacidade de pegar os conceitos que vocês aprenderam na escola e manipular o conceito. Ou seja, porque a gente aprende de uma forma estática e não tipo em movimento. Exatamente. Sabe? A gente aprende os conceitos na escola. Isso por quê? Porque, de certa forma, a escola lida com todo tipo de público. Então, a gente tem que cimentar o conceito. Agora, alguns alunos conseguem pegar esse conceito e, né, manipular esse conceito. É isso que os vestibulares querem. Né? E é por isso que os vestibulares normalmente são muito mais difíceis do que uma prova normal de ensino médio. Porque numa prova normal de ensino médio eu só estou questionando novamente os conceitos que já estão consolidados. E isso quando a gente está falando, né, de uma escola boa. A gente está falando de uma escola mais ou menos, muitas das vezes o que o cara faz? O cara pega aquele conceito engessado e repete na prova. Né? E aí o aluno só tem que copiar aquela bagaça. E pronto, aí fudeu. Não que não seja ruim decorar assuntos. Né? A própria palavra ela vem a decor, né? Decoração, guardar no coração. Olha que bonito. Decorar é importante, mas é só o começo do negócio. Né? Você, para poder aprender alguma coisa, você tem que memorizar aquela coisa. Depois você tem que manipular aquela coisa. E, infelizmente, os vestibulares fazem isso com vocês. Tá? Então, aqui, só uma prova, né, de uma comparação do Brasil em relação, né, aos países da Europa. Né? Como vocês podem observar, todos os países da Europa cabem bonitinho, tá, dentro do Brasil, e ainda sobra um monte de espaço vazio aqui, tá, tranquilamente. Outro mapa aqui é em relação à África, que também frequentemente é representada como um continente pequenininho. Olha quantos países gigantes podem caber dentro da África, né? A China, os Estados Unidos, né? A Índia, né? Boa parte dos países europeus também cabem dentro, né, da Europa
da Professor, África. mas a África é o terceiro maior continente ou o segundo? Porque é a Ásia, depois a América, depois a África? A gente pode colocar assim. Sempre lembrando que a Europa, a Ásia e a África, elas formam um único conjunto de terras, né? Ou seja, dá para ir a pé, tá? Ou seja, dá para transitar a pé por esses três continentes, tá? Mas sim, se a gente colocar nessa classificação assim, a África Sim, porque ficaria eles nesse lugar. mesmos se autodividem, né? Por exemplo, a Rússia, ela é de 2 continentes. Ele é tanto da Europa quanto da Ásia. Sim, então, porque, na verdade, a África é um prolongamento da Ásia, mas como tem toda uma história, e aí a gente vai sempre lembrar, né? Tem toda essa questão de classificação, de divisão, também leva em consideração as questões históricas, culturais, né? Então, apesar da Europa ser só um prolongamento da Ásia, né? A gente coloca a Europa como um continente à parte, tá? Não precisa necessariamente ter um oceano Porque a separando cultura uma é porção de diferente, terra. então não faria sentido colocar eles como o mesmo continente, sendo que tipo, a cultura é totalmente diferente uma da outra. Exatamente. Aí você pega ali o Mar Cáspio, os Montes Urais, como formas, né, físicas A para você Grécia fazer fica uma na Europa? separação da Europa. Desculpa, Cauã, pode falar? A Grécia fica na Europa, né? Eu nem sabia. Quem? Sim, a Grécia fica na Europa, exatamente, a Grécia. Ali, Qual que é a capital da Grécia, que eu esqueci? Atenas. E a Grécia Atenas. fica ali na Península do Peloponeso, ali, né, parte da Eu acho Península que do tava Peloponeso. tendo guerra lá, não tava? Então, aquela região ali, junto com a região dos Balcãs, né, são regiões bastante conturbadas ainda, né? Existe uma série de questões étnicas envolvendo aquela região, mas mais o local que está pegando fogo agora mesmo ali pela Europa, né, é a Ucrânia. Ou seja, existe existe uma contestação de parte da população que vive na Ucrânia, que é, né, de origem russa, né? E não aceita o domínio da maioria ucraniana. Né? A Rússia tem vários motivos, né, de querer ocupar parte da Ucrânia, porque vale lembrar que a Ucrânia é uma área extremamente agricultável. Na época da União Soviética, a Ucrânia era o grande celeiro da União Soviética. Né? Então, quando houve a fragmentação da União Soviética, a Ucrânia se separou e muito, né, de áreas estratégicas para a Rússia acabaram sendo perdidas. Né? E de lá para cá, a Rússia sempre teve grandes interesses naquela região, sem falar também que a Crimeia, né, que é uma pequena ilha ali, uma pequena província da Ucrânia, né, já foi anexada recentemente, alguns anos atrás, pela Rússia, foi anexada militarmente pela Rússia. Né? Por quê? Porque ali você tem o porto de Sebastopol, né, que é um porto onde fica estacionado a maioria dos navios de guerra da Rússia. Né? Porque, na prática, é o único lugar que a Rússia tem para sair por águas quentes. Né? Então, também tem uma questão militar muito forte e o negócio está pegando também, né, mesmo. professor? Porque Isso tipo, está assim, a Rússia pegando ali. investiu na Ucrânia, não? O quê? A Rússia investiu na Ucrânia quando era União Soviética, porque se lá era o celeiro, por exemplo, isso aí é o ponto provavelmente teve algum investimento, né? Isso aí é o ponto de vista dos russos, né? No ponto de vista dos ucranianos, né, a Rússia meio que colonizou a Ucrânia, né, e transformou a Ucrânia em uma colônia agrícola, tá? E suprimiu durante décadas, de forma muito violenta, a população ucraniana, proibindo, inclusive, a fala da língua local, né? Migrando de forma forçada russos para ocupar aquela região, né? Substituindo ucranianos na ocupação de terras. Né? Então, tipo assim, a relação da Ucrânia com a Rússia é uma relação historicamente muito conturbada, né? E ela até hoje se mantém bastante, a treta continua até hoje. Tá? Então, inclusive, nas últimas semanas, houve um crescimento, né, considerável das tensões militares entre a Ucrânia e a Rússia. E existe, sim, um risco de algum conflito militar, e esse conflito militar pode até mesmo arrastar membros da OTAN. Né? Os Estados Unidos mesmo, foi essa semana, fez uma reunião com, ou seja, o Putin e o Biden, né, fizeram uma reunião para discutir a situação da Ucrânia, né, porque os Estados Unidos também está numa posição bem complicada. Né? Não existe força militar suficiente hoje para os Estados Unidos evitar uma invasão da Rússia na Ucrânia. Mas ninguém quer uma guerra ali. Ninguém vai ganhar com uma guerra ali.
tá? Mas, infelizmente, tá? A situação está bem feia. Aguardemos os próximos capítulos. E eu que não fiquei sabendo de nada, professor. Não está sabendo de nada, De né? nada. Então, Tô sabendo agora. Tá, essa treta aí, por exemplo, quem for fazer Enem, essa treta aí pode ser cobrada sim. E Fala, a redação, gente, como que foi do Enem, será? O quê? Eu não entendi o que o Cauã falou. Não, eu tava perguntando sobre a redação do Enem, como que foi? Ah, tá. Mas aí a gente vai depois, porque o tempo aqui está acabando. Inclusive, galera, eu estou olhando aqui a nossa hora, eu vou ter que realmente encerrar o nosso assunto aqui. Porque eu tenho que levar a minha filha no lugar lá, eu me comprometi a fazer isso, e o horário dela é 4h30. Né? Então eu vou ir encerrando aqui o nosso Eu assunto. vou te mandar o meu resumo pelo WhatsApp, José Felipe. Se você puder corrigir para mim, aí você fala se tá bom para eu poder estudar qualquer coisa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar esses PowerPoints para vocês. Eu vou deixar lá no blog, tá? Para vocês também poderem acessar e vocês poderem também ter um resumozinho para vocês. Outra coisa, galera, olha só. Ficou faltando falar aqui sobre essa parte de escala cartográfica, que inclusive tem umas continhas. Então eu vou deixar esse material lá no blog, tá? Eu vou pedir que vocês se comprometam a dar uma olhada nela, dar uma estudada, tá? Porque aqui eu vou falar sobre as equações, e deixei também algumas questões no finalzinho. Peraí, eu estou passando rápido aqui só para mostrar para vocês o que está faltando. Ó. Mas no finalzinho, peraí, eu botei umas questõezinhas. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam esses exercícios, tá? São 5 questõezinhas. 5 questõezinhas. Façam esses exercícios. E na nossa próxima aula de revisão, que é a aula lá do dia 1º, né? Eu vou terminar esse assunto e vou com vocês fazer esse exercíciozinho, tá? E aí depois a gente vai para a parte de clima, tá? Tudo bem, gente? Sim. Beleza? Beleza? Ok, então eu vou montar, fiquem atentos lá ao WhatsApp, porque eu vou montar a postagem lá, tá? Vou anexar esse slide e vou anexar também o vídeo, né, lá do YouTube, e aí vocês podem estudar por isso aí. Beleza, gente? E aí, então, a gente Pode se encontra... mandar esse negócio das matérias? Hã? Você tem um piano aí das matérias da UFJF, né? O que vai cair e tal. Ah, tá. Eu deixo também essa imagem aqui lá no blog também. Porque, tipo assim, eu não sei se eu vou conseguir estudar tudo, né? Mas se eu conseguir dar alguma coisa, né? Dar uma moral, tá bom demais. Eu deixo lá também, tá bom? Pessoal, então eu agradeço a participação de vocês. A gente continua esse assunto, tá? Na nossa próxima aula, mas vai ser só um trecho da nossa próxima aula, que eu vou falar sobre esse assunto, e a ideia é essa. E aí depois a gente já vai para problemas climáticos, né? E pelo que eu estou vendo aqui, provavelmente a gente ainda vai ter mais uma aula antes dessa aula depois dessa aula do dia do 1º, onde a gente arremata falando, né, sobre as questões climáticas, tá, gente? Então, eu agradeço aí a participação de vocês, guerreiros de Jedi, e na próxima a gente continua. Valeu? Muito obrigada. Tchau, prof. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado mesmo.